E os mais novos talvez nem saibam que é ter uma inflação de mais de 1000% ao ano. Mas essa era a situação aqui no Brasil na década de 90, antes do Plano Real. Uma das medidas que acabou mudando a história da economia do país, que inclusive vai completar 30 anos. Vamos acompanhar na reportagem especial da Camila Yunes. 30 anos do Plano Real. Uma nova moeda que iria mudar os rumos da economia brasileira. Após outras tentativas frustradas, a população olhava receosa o novo Plano Real. Uma equipe que no início contou com a liderança do então ministro da Fazenda e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e depois foi chefiada pelo ex-ministro Rubens Recupero. Teve o desafio de controlar a inflação, que chegava a quase 2.500% ao ano em 1993. E se para criar uma nova moeda já foi um baita desafio, implementá-la foi outro. O diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Fernando Valente, já trabalhava no setor na época. Aqueles que estão mais novos não sabem o que era viver com uma moeda inflacionária e que o cidadão entrava o mês, hipoteticamente, ganhando 100 e chegava no fim do mês ganhando 50, porque no meio do caminho foi tudo corroído e as pessoas saíam violentamente para fazer as compras do mês. Era conhecido as promoções dos supermercados na época do pagamento dos salários e era uma forma de preservar o valor da moeda antes do real. Para os empresários, lidar com a implementação do Plano Real foi um desafio à parte. Administrar um negócio em meio a tanta oscilação de preços exigiu esforço e novas técnicas para que os empreendimentos pudessem ser mantidos. É o caso deste restaurante que existe aqui na capital paulista há quase 100 anos. Em 1994, durante a transição, Ângelo Roca já administrava a empresa da família. Caramba, moeda que cortou 3 zeros, né? Ficou 1 por 1, o dólar mais barato que o real. Era uma coisa que não dava para entender e não foi fácil sobreviver em todo esse período. Mercadoria sumia, você não podia repassar preço, você não sabia se amanhã você ia ter mercadoria para atender e você tem que manter a máquina trabalhando. Então foi muito, muito complexo, muito difícil. Realmente, só quem já estava equilibrado conseguiu se manter. E para que o real pudesse nascer, foi criada uma moeda de transição, a URV, que também complicou um pouco mais a cabeça do brasileiro na hora de pôr as contas na ponta do lápis. Era uma loucura, tinha que fazer conta de cabeça, porque a conta dava X na moeda velha, você tinha que transformar para URV. E nós tínhamos lá, em particular, um funcionário que ele tinha algum chip diferente na cabeça, que ele fez lá uma maneira. Pô, ele era a nossa caixa registradora. Passados os 30 anos da implementação do Plano Real, o diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Fernando Valente, acredita que muitos passos positivos foram dados, mas que ainda há um longo caminho a ser percorrido na economia brasileira. É uma obra que merece ser celebrada e todos aqueles que participaram dessa jornada, da sua concepção, da sua implementação, da sua execução, merece que todos nós brasileiros tenhamos aí por eles um apreço e uma referência. Para muitos, um dos principais desafios que os governos brasileiros têm enfrentado nos últimos anos é a dificuldade em equacionar as contas públicas. Nelson Kobayashi, Plano Real, que marcou a moeda real, uma moeda forte, estável e que acabou enterrando uma época muito difícil, né? Inflação muito alta, trocas sucessivas de moeda, economia muito instável, enfim. Quais são as contribuições daquela época que permanecem até hoje? Com certeza, a maior contribuição foi a estabilização do valor da moeda, né? A estabilização daquela inflação que era descontrolada, inflação galopante, né? Claro que a transição não foi fácil, essa URV que foi citada na matéria, Unidade Real de Valor, o índice de transição que gerava uma confusão imensa e não só naquela época simplesmente para os cálculos que as pessoas tinham que fazer,
cálculo de transição de valor o tempo todo para qualquer coisa e todos os dias, porque o negócio ia mudando periodicamente ali de maneira muito rápida, mas que gerou impactos gigantescos no próprio judiciário, viu, Caniato? A URV era assunto no judiciário até recentemente, porque foram muitas as perdas, os erros de cálculo, as variações que não foram contempladas na época, principalmente para servidores públicos, e que depois foi gerando ações judiciais de recálculo do pagamento de muitos servidores. Então, é claro que foi uma solução para aquele momento, deixou aí um caldo de impactos jurídicos, financeiros, mas que, graças a Deus, depois de 30 anos, temos resolvida a nossa situação em relação à inflação. O real merece ser comemorado nessas 3 décadas, justamente porque não daria para imaginar hoje a gente ter que comprar no dia do pagamento e ver gente mudando preço de produto dia após dia para alcançar a pressão inflacionária que era tão grande naquela época. É claro que eu me recordo disso pelos estudos, pelas ações que já trabalhei nisso. Na época era muito jovem, você também, né, meu querido Daniel Caniato, mas é um marco que todos os brasileiros, mesmo aqueles que não viveram isso na prática, conhecem naturalmente o valor da nossa moeda, o real. Éramos pequenininhos, mas a gente se lembra, né, do cruzeiro com um carimbo cruzado novo. Era uma confusão, uma bagunça, mas enfim, muito bom, Koba, é isso aí.